Sete, como a gente faz para não ser um puta babaca em Nova York? Você sente o que é Nova York, você sente a história de Nova York, porque Nova York é uma cidade de imigrantes. O que o brasileiro faz e que em Nova York não funciona muito bem? É muito típico do nova-iorquino querer evitar Times Square a todo custo. O que você acha do Starbucks? É o banheiro público da cidade. Sete, o café americano melhorou ou continua uma merda? Por que os americanos colocam pimenta em tudo? É para disfarçar que os americanos não sabem cozinhar direito? Ou não sabem o que fazer com os alimentos? Ironicamente, vocês têm pimentas ótimas. Sempre tem. Eu comi hoje, almocei num lugar, tinha essa garrafa de pimenta caseira. E como é que os brasileiros devem se comportar no metrô de Nova York? O meu entrevistado escreve no famoso e poderoso jornal The New York Times, é especialista em viagens e turismo e hoje faz muito barulho com o seu canal Amigo Gringo no YouTube, com dicas de inglês e dicas de Nova York para brasileiros. Seth Kugel, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado. Seth, como a gente faz para não ser um puta babaca em Nova York? É impossível. Você é turista, você é puta babaca. Se você vem de outro lugar, a definição de um turista é quem vem de um lugar para conhecer um lugar novo, que não conhece, que não sabe como se comportar. Então, pode reduzir sua puta babaquice, ou sei lá, mas você não pode eliminar totalmente. Para mim, o mais importante, o conceito mais importante é de evitar de ir só para os lugares mais turísticos. Nova York tem... o problema com Nova York é que você poderia passar um mês em Nova York sem sair do roteiro turístico. Tem tantos museus, tem tantos restaurantes badalados, tem tantos shows na Broadway, tem lugares para visitar, parques, Central Park, mas Central Park é só um de muitos. O problema é você pode fazer tudo isso e você perde a vida cotidiana de Nova York. E a vida cotidiana de Nova York é a parte mais importante, mais interessante da cidade. Você tem em Nova York tantas riquezas culturais que é muito fácil se perder só nas partes mais conhecidas, em vez de ir para... vou te dar um exemplo. Tem um happy hour cada sexta-feira no Rubin Museum. O Rubin Museum é um dos menos conhecidos em Nova York. É arte das Himalaias. Tem também meu bairro, eu sempre falo do meu bairro, mas é um bairro de imigrantes de muitos países. Você vem para meu bairro e anda pelas ruas e você sente o que é Nova York, você sente a história de Nova York, porque Nova York é uma cidade de imigrantes. E essa história de imigrantes você não vê tanto hoje em Manhattan. Manhattan antes era uma parte típica de Nova York, onde tinha bairros ucranianos, bairros dominicanos, bairros poloneses. Agora, não mais. Então, você tem que sair um pouco do Manhattan para sentir essa energia de imigrante na cidade, e meu bairro é um desses lugares. As pessoas... Mas qual é o bairro? Desculpa, não mencionei. É Jackson Heights. Jackson Heights. É muito próximo por metrô da Times Square. 5 estações, mais ou menos. E é muito bom porque é mais barato. E eu acho maravilhoso. Então, mas é só um exemplo de sair um pouco da rotina. Quem vai por primeira vez a Nova York, muitas vezes quer correr para conhecer todos os lugares famosos. É verdade. O que eu recomendo é correr mesmo, fazer isso por 2 dias. Ou escolher um lugar por dia que você quer ver. E o resto do dia... escolhe algo um pouco menos conhecido. E o brasileiro sempre quer ver neve. Diz, nossa, eu adoro o frio, tanto calor aqui. O problema é que o frio de lá é frio mesmo. E não sempre tem neve. Então, eu sempre recomendo ir para Nova York fora do inverno. Para mim, os melhores meses são abril e maio e setembro e outubro.
Você não vai no verão e não vai no inverno. O que o brasileiro faz e que em Nova York não funciona muito bem? Você pode me dar alguns exemplos? O que o brasileiro faz em Nova York não funciona muito bem? É. O que ele erra? Primeiro, é importante dizer que não é só brasileiro que erra em Nova York. Todo turista de todo o país erra em Nova York, igual todo americano quando viaja para outro país erra naquele outro país. É só para dizer isso do começo. O brasileiro... Bom, primeiro vamos começar com os tênis do brasileiro. Muito importante falar dos tênis brilhantes. Parece que o brasileiro... você até tem, estou vendo um aí, é meio vermelho, neon, amarelo. É de ginástica. Mas é isso. Mas em Nova York, os brasileiros andam pelas ruas. Então, é muito fácil ver que alguém não é de lá porque está usando esses tênis. E o brasileiro está tão higiênico, tão limpo em tudo, que é bom. Mas os tênis brilham. Às vezes não dá nem para olhar o brasileiro, porque só fica olhando o tênis. Então, tem isso. Eu acho que erra muito ficando hospedado em hotéis de Midtown, que é mais ou menos a área onde está Times Square. Por que erra? Porque, para mim, como eu disse antes, é uma boa ideia conhecer a vida dia a dia do nova-iorquino, e Midtown é o lugar onde só vão turistas. E, na verdade, você poderia ficar perto de Midtown, mas em um hotel, em um bairro que tem uma vida de nova-iorquino mesmo. Você não vai evitar Midtown quando você é turista. Você vai para Times Square, você vai para o Rockefeller Center. Isso é inevitável se você quer. E alguns desses lugares são muito legais. Mas, à noite, para que estar lá? É muito típico do nova-iorquino querer evitar Times Square a todo custo. Por quê? Porque está lotado com tantos turistas tirando fotos, parado na rua, e a gente fica muito frustrado querendo ir para lá, tipo, evitar o turista chegar ao lugar onde a gente vai. E não tem, para nós, os restaurantes não são interessantes. Então, esse seria outro erro. Comer nos restaurantes que são redes nacionais ou internacionais. Por exemplo, tem um lugar famoso lá, Bubba Gump's, que é um lugar de camarões, frutos do mar, esse tipo de coisa. Mas esse lugar não é nova-iorquino. Esse lugar é uma rede nacional, mas você está lá no Times Square e todo mundo fica, nossa, o Bubba Gump's, eu já ouvi falar desse lugar, eu vou lá. Não, e eu não posso te dizer que é ruim, porque eu nunca fui. Mas se você está em outra cidade que não tem uma vida culinária tão rica quanto Nova York, legal, vai para os lugares que são nacionais e internacionais. Mas se você está em Nova York, onde tem, sei lá, 5.000 restaurantes independentes, onde a pessoa que está te falando, cumprimentando quando você entra no restaurante é o dono. Mesma coisa com Starbucks. Brasileiro muito obcecado com Starbucks. Ok, tudo bem. Mas Nova York tem tantos cafés locais, bons, mais limpos, porque Starbucks, sabe o que a gente considera Starbucks em Nova York? O que você acha do Starbucks? É o banheiro público da cidade. Todo mundo sabe, você precisa de um banheiro público, você encontra no Starbucks. 7, para os brasileiros que estão indo para Nova York, no café da manhã eles vão encontrar pão francês, pão de queijo e queijo fresco. Vão encontrar pão francês, só que não é o pão francês que vocês têm aqui. É um pão que é francês, não o pão francês. Não, normalmente café... Olha, a gente não usa as mesmas coisas. Pão de queijo não vai achar, com certeza. Esse pão francês não vai achar. A gente tem outra... Bagel seria nosso pão francês, ou até torradas de outros tipos de pão. Toasts, né? Toast. Pancakes. É um mito que o americano come pancakes
tipicamente no café da manhã. É uma coisa especial. É uma coisa de fim de semana, é mais uma coisa de brunch, né? É muito difícil achar pancake, waffle, French toast, que é mais ou menos rabanada, são coisas, e bacon, são coisas... Sausage. Essas são coisas do café da manhã americano do fim de semana. E o que o americano toma no café da manhã durante a semana? Depende muito do americano, né? Eu não acho que tem uma coisa... A coisa mais típica, tipo, na TV, seria o cereal com leite e talvez banana. Isso seria o mais típico. Em Nova York agora as pessoas tentam ser um pouco mais saudável. É muito comum, por exemplo, uma vitamina, muitas vezes com tipo suco verde, mais ou menos. Granola com iogurte é muito comum. Sete, o café americano melhorou ou continua uma merda? Em geral, diria que continua uma merda. Mas a gente tem uma cultura agora. O problema é, primeiro, que a gente toma café coado. Então, se você está é mais fraco do que café coado brasileiro. É um chafé. É um chafé. Mas, se você vai para o segredo realmente é de pedir um espresso, ou um latte, ou um cappuccino. Se não vem reclamando que o chafé americano é fraco, porque é fraco. Mas quando acha isso, né? Que às vezes tem lugar que não tem. Nova York, você sempre está a 3 minutos de um lugar que tem um espresso, um latte. Claro, o resto do país não posso falar do resto do país. E aí temos um problema. Mas Nova York é internacional, tem pessoas de todos os países, sempre vai ter um café. Agora, eu gosto do café americano também, porque eu sou americano. Você não pode esperar do café americano o café brasileiro. Não é o que você vai receber. E esses carrinhos na rua que vendem café em Nova York, o café não é bom, mas é café. Já avisou. Vamos lá. Por que os americanos colocam pimenta em tudo? É para disfarçar que os americanos não sabem cozinhar direito? Ou não sabem o que fazer com os alimentos? É porque nós... Por que tudo é spice? Eu diria que no Brasil, porque nada é spice, porque nada tem sabor. Vocês têm tanto medo da pimenta. Eu acho que é influência mexicana, realmente. É influência mexicana. Para alguém que não está acostumado a pimenta mata o sabor do prato. Para quem está acostumado com pimenta, isso dá algo adicional. Mas não é tudo, né? A gente não coloca em tudo. Eu diria que quando eu estou com brasileiros em Nova York e a gente vai para um lugar tipo mexicano, eu falo para eles, você não gosta de pimenta, pede sem nenhuma pimenta. Ou lugar tailandês. Os tailandeses adoram pimenta. Adoram. Ironicamente, vocês têm pimentas ótimas. Sempre tem. Eu comi hoje, almocei num lugar, tinha essa garrafa de pimenta caseira. Estava comendo com alguém e essa pessoa pegou a pimenta e me perguntou: a pimenta tá forte? Eu falei: não, normal. Okay. Ela pegou a pimenta, colocou um pouquinho e... Você mentiu! Agora, falando de cuidado, de segurança, onde está perigoso andar em Nova York? Comparado com as capitais brasileiras, Nova York é muito, muito seguro. Obviamente, você não quer dormir no metrô às 3 da manhã, porque alguém pode te roubar, pode fazer algo. Mas assaltos, muito poucos. Então, o brasileiro adora estar em Nova York usando o celular na rua, como se... muito... Nova York foi perigoso já, em outras décadas, mas realmente, olha, vai ter algumas partes, se você sai de Manhattan, algumas partes, algumas ruas, antes de ir para algum bairro mais longe, você pergunta, mas em geral. O que você recomenda para se locomover lá em Nova York? Andar de Uber, táxi, metrô, drone?
Drone é ilegal em Nova York, é muito difícil usar drone em Nova York, então não seria isso. Mas o mais óbvio é o metrô. O metrô vai para muitos lugares, é 24 horas por dia, é mais barato. O ônibus existe, mas não é bom, é muito devagar. Tem alguns lugares onde você vai de ônibus, eu tenho que ir de ônibus, mas eu diria metrô. Uber funciona bem, só que às vezes não é necessário. Se é Uber ou metrô, se o metrô está indo onde você vai, normalmente o metrô pode ser mais rápido. E mais barato também? E mais barato. Só que depende. Se você é 4 pessoas, Uber pode ser mais barato. Ou táxi também. Então, é realmente uma decisão pessoal. Eu gosto do metrô, eu pego o metrô, eu acho, mas tem pessoas que também acham o metrô muito sujo. E é? Claro que é. Isso é parte do charme do metrô. O metrô de Nova York, sem ratas, por exemplo, não é metrô. Aliás, parece que tem uma epidemia de ratos agora lá. As ratas dizem que tem epidemia de seres humanos também, ou seja, depende do ponto de vista. Mas queria mencionar também, a gente tem o bike, o City Bike, que como os bikes das cidades brasileiras. Então isso também é uma forma muito legal de se locomover em Nova York. Agora, no inverno fica mais complicado, porque é muito, muito frio. E como é que os brasileiros devem se comportar no metrô de Nova York? Primeiro, você, às vezes, no metrô de Nova York, acha que ninguém entende o que você está falando porque está falando português. Você fala muito alto, ri muito, blá, blá, blá. Nova-iorquino não gosta disso, porque Nova-iorquino está indo para o trabalho, só quer ou ler o celular, o jornal, ou ouvir o podcast lá, e entra um grupo de turistas. Mas você quer conversar, conversa. Mas não é tão comum falar com outras pessoas. Se você precisa de ajuda, pergunta, porque as pessoas vão te ajudar. Você tem um comentário sobre algo, até comenta para outra pessoa. O metrô em Nova York é muito esquisito, porque parece que ninguém está conversando, ninguém quer falar com ninguém. Mas no momento que alguém fala algo legal, tipo faz uma piada, todo mundo quebra esse silêncio e todo mundo começa a conversar. Certo, o americano usa o WhatsApp? Não. Por quê? Porque a gente tem algo que chama SMS, que sempre foi de graça. Não sempre. Mas quando inventaram o WhatsApp, o que era a melhor parte do WhatsApp quando inventaram o WhatsApp? Não tinha que pagar, era de graça. Ligação veio depois, mas SMS de graça, áudio de graça, ligação de graça. Para nós tudo já era de graça. Então não tinha essa necessidade. Agora, o WhatsApp é melhor do que SMS? Mas como a gente nunca começou a usar, a gente não tem esse costume. Você está gostando do meu bate-papo com o Seth Kugel? Então não perca as outras partes da entrevista com o amigo gringo. Quais são as suas dicas para quem nunca foi para Nova York? Seth, quais são suas dicas de restaurante em Nova York para quem tem pouco dinheiro? Tem muitos lugares para comer barato em Nova York. Agora, a pizza em Nova York é diferente da pizza brasileira, né? É bom explicar. É bom explicar, é muito polêmico esse assunto. Adoro uma polêmica. Tem pizza americana com milho? E os americanos que põem ketchup na pizza? O que você acha disso? Para quem está pensando em fazer compras em Nova York, quais são suas dicas?